Olá, boa tarde. Estamos aí para iniciar uma nova live hoje, mais uma. E aí vamos lá. Então vamos lá. Eu vou aguardar aqui a minha amiga Esther para a gente começar. Hoje nós vamos falar de emoções, sentir um pouco como que as pessoas estão em relação a tudo isso. E aí vamos lá, né? Confesso que eu fico um pouco nervosa ainda quando é a minha vez de chamar a colega, uma falta um pouco de habilidade, mas a gente vai aprendendo, vai tirando de letra, vai conseguindo vencer essas barreiras. E aí, estou aguardando. Tudo bom, Elaine? Você chegou aí já, minha amiga, minha parceira. Fico muito feliz de você estar aqui comigo e com a Esther. A gente agradece bastante. A Esther já está entrando. Deixa eu ver como é que eu faço para é, convidá-la. Ai, ai. Vamos lá, Esther. Estou me sentindo aqui Oi, boa tarde. uma Leda Nagre. Oh, quando eu chegar lá, vou ficar muito feliz. Esther, tá dando probleminha aí na sua internet. Olha, deu uma travadinha aqui você, mas a internet aqui tá tranquila. Eu acabei de ver tudo aqui antes de entrar. Oi? Oi, tá conseguindo ver? Vamos? Se quiser, eu posso trocar de ambiente. Tá sem Neia, eu vou trocar sinal? de ambiente porque eu acho Tá que sem tá travando um sinal? pouquinho. Eu tô com sinal, só que eu acho que eu não sei se é o Essas ambiente. coisas Geralmente, acontecem, né? geralmente quando eu passo aqui à noite, dá super certo, mas é a segunda vez que eu tô fazendo à Comece de novo. tarde Quer que eu e saia ainda e comece tá esse novamente? problema. Eu vou te Tá, pedir 2 minutinhos, aí eu vou para outro espaço, tá bom? tá bom. Vamos lá, Esther. Ai, ai. Vamos ver se a Esther consegue entrar. Kátia, tudo bem com você, Kátia? Como é que você está, mulher? Alice, tudo bem? Como é que estão essas meninas? Hoje vou tentar interagir com vocês, porque a gente vai aprendendo um pouco. Fala, Alice, tudo bem, Alice? Alice Morgado, menina linda. Bom, estamos aguardando então a Esther Câmara entrar. Eu acho que deu algum probleminha lá com a rede de sinal, de internet dela, e ela está mudando de local, de lugar, algo assim. Então, estou aguardando ela para a gente poder dar, não é nem continuidade, dar início, né, à nossa live. Vamos ver. Não sei se eu saio e espero, não sei como faz quando acontece isso.
Vamos ver. Conseguiu, Esther? Aguardando Esther. Então Oi, vamos lá, Ney. acho que agora consegui. Oi! Acho que quando nós chegarmos à nossa última live, Olha, a gente são vai muitas estar craque. emoções. São muitas emoções, entendeu? A gente já está começando a nossa live colocando à prova o tema de hoje. É verdade. Já é para poder palpitar aí o coração, ficar aí nessa coisa louca, mas é assim Exatamente. mesmo. É, quando é Enfim, ao mas é vivo, muito tudo bom pode estar aqui. acontecer. Verdade. Olha, só de estar aqui de novo com você é muito bom. A gente sempre tem trocas muito positivas. E eu acredito que a gente vai trazer um tema muito bacana hoje para todo mundo que já está aqui com a gente. Boa tarde para todos. Sim, Sou boa Esther tarde. Câmara, psicóloga. E mais uma semana que a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né, Neia? Acho que você Sim, já um tema falou um pouco. importante, um tema que está muito atualizado e tem muitos e muitos estudos por conta de todas as vivências que nós estamos tendo. Então, estão abrangendo mais os estudos, mais as pesquisas para falar sobre, né? E nós vamos falar um pouco das emoções, mas hoje nós falaremos das emoções primárias, as que são inatas, que vêm conosco e que são muito importantes para a nossa sobrevivência e também para os nossos relacionamentos pessoais, profissionais e outros. É de grande importância saber um pouco sobre o que sentimos, que nome damos a esse sentimento, sabendo que sentimento é diferente da emoção. A emoção é algo externo e sentimento é algo interno. Sabendo disso, a gente vai aí dar uma pautinha sobre. Esther, vamos lá. Fala para mim um Bom, pouco o que você sabe primeiramente, das emoções. olha, eu já fui colocada aqui à prova sobre algumas emoções que a gente vai falar hoje, né? Que elas são consideradas básicas, mas de básica elas não têm nada, né? Porque elas Exatamente. são a prova de que a gente chegou até aqui, né? Como você mesmo falou, a nossa sobrevivência foi garantida através dessas emoções. E hoje em dia, né, eu não sei se é o que você percebe no seu consultório, mas eu tenho percebido isso bastante nos meus atendimentos, que a maior dificuldade do ser humano tem sido estar na sua própria condição humana, né? Então, isso eu digo em relação à capacidade de se deixar sentir. E a primeiro tópico assim que eu gostaria de falar hoje sobre emoções e principalmente sobre essas emoções que eu considero que elas de básicas não tem nada, né? Porque elas são realmente essenciais para a nossa vida. É esse tópico que a gente precisa deixar sentir. Todas as emoções, elas são necessárias. Eu sempre falo isso com os meus pacientes, que não existe emoção ruim, né? Isso é um tabu também que a gente precisa quebrar. Não existe emoção ruim, tá? Todas as emoções, elas são necessárias para manter a vida, para manutenção da vida. E elas que dão um contorno, né, Neia? As nossas memórias são feitas, são criadas através desses processos emocionais. As nossas emoções, elas são como se fossem uma tela, né? Elas são a tela da nossa vida. A gente dá o contorno a todos os fatos, a todos os acontecimentos através das nossas emoções. Sim. Hoje a gente vai falar sobre a tristeza, a raiva, o medo, a alegria, mas eu acredito que nas próximas lives a gente vai falar sobre as outras emoções, as secundárias, mas essas de hoje são, eu acredito, ao meu ver, são as mais essenciais para a gente se manter. Uhum. E a pergunta que eu quero deixar, né, aqui para todo mundo que está nos assistindo é o que vem à sua mente quando a gente fala sobre emoções?
é uma pergunta assim que eu quero deixar para todo mundo aqui. O que que vem na sua mente, né? O que que você, quando a gente vai para um congresso ou quando você está diante dos seus livros e você tem que estudar sobre emoções, assim, o que que vem na sua mente? O que que você pensa sobre o assunto? Emoções. Apesar de que nós nascemos com o medo, nascemos com a tristeza, nascemos com a raiva, com a alegria, e também com o nojo, né, que são as 5 primárias, as mais importantes. Eu acho assim que eu não nasci muito propensa para a tristeza, nem para o medo. Eu acho que eu nasci para a alegria. E Eu aí, tenho certeza. em qualquer coisa que eu me envolvo, qualquer coisa que eu queira fazer, tudo para mim é alegria. Alegria sempre é o que eu penso, felicidade sempre está me acompanhando. É lógico, óbvio, que eu tenho momentos tristes, que eu tenho momentos penosos para passar, como todo e qualquer ser humano na face da Terra. Mas eu Sim, sim. busco viver a minha emoção da alegria constantemente e muito. Quanto eu posso, eu gosto de estar alegre, porque no meu entender, no meu sentir, eu estando alegre, eu sorrindo, eu puxo tudo que é positivo para mim. Porque se eu fico com tristeza, chorosa, eu não vou puxar o lado gostoso da vida, eu vou estar sempre caída. Não, não é esse o meu estilo, não formo de jeito nenhum par com isso. Para mim, é mais que eu penso mesmo, é a alegria. A alegria está realmente constante comigo. É uma coincidência. Eu também, assim, apesar de todas as emoções serem necessárias, a alegria também, o bom humor, né? Eu acho que isso é uma coincidência de nós duas. Mas você falou de um ponto importante, que as nossas emoções, elas são subjetivas. Então, elas são experiências que nos conduzem ao autoconhecimento, né? Por que que você conseguiu e eu consegui identificar que a alegria é a nossa emoção base? Pelas nossas vivências. Então, a fonte de autoconhecimento, o que que é o autoconhecimento? É conhecer a si mesmo, é através dessas experiências. E são através dessas experiências emocionais, como, por exemplo, a tristeza, ela é uma emoção responsável pelo processo reflexivo, né? Ela nos coloca diante de um período da nossa vida em que a gente passa a refletir mais, não que é para viver triste, mas o estar triste também é necessário. Há uma diferença, né, em você ser triste, você viver a sua vida triste e você estar triste. Então, as emoções, como a gente disse aqui no início, são todas necessárias. Você viver triste, aí você tem que realmente prestar atenção que você pode estar entrando num episódio depressivo, você pode estar vivenciando uma depressão, né, Neia? Mas assim, a tristeza, ela faz parte dessa manutenção e desse processo também de autoconhecimento, porque os maiores poetas, os filósofos, eles passaram por grandes momentos tristes na vida, né, em que eles tiveram que eles extraíram desses momentos pensamentos que hoje conduzem a gente a criar teorias, a também refletir sobre as nossas vidas. Então, eu tenho certeza aí que as pessoas que estão nos assistindo também já vivenciaram algum momento, seja no luto, ou seja por a perda, né, ou até mesmo algo, né, referente à própria vida, que ela se sentiu mais triste e nesse momento ela conseguiu refletir e tomar decisões melhores com a própria vida. Então, a tristeza, outra emoção também que eu considero essencial até para os relacionamentos, a gente está na semana dos namorados, né? O pessoal está aí no love, a raiva. Por incrível que pareça, Vão a raiva sentir, é uma emoção vão sentir muita imensa. raiva porque não vão ter presente, né? Olha, gente, é verdade. Olha, quem não tem namorado, né? Quem ainda está no processo de conhecer alguém, ou quem ainda está na expectativa de conhecer o seu grande amor, a
aprenda aí sobre as emoções, para quando vocês estiverem no relacionamento, vocês aplicarem e se autoconhecerem para gerenciar melhor a relação. Mas para quem já está no relacionamento, a raiva também é uma emoção de manutenção, porque ela gera limites, né? A gente passa a enxergar os nossos limites e também estabelece o limite para os outros. Então, Exatamente. a emoção, ela é muito importante para a gente poder se relacionar melhor com as pessoas, para a gente criar vínculos mais saudáveis. O limite, ele é uma categoria assim essencial em qualquer relação, porque através dele a gente também aprende a respeitar, né, Néia? E Exatamente. o respeito a si é o respeito ao próximo. E as Exatamente. outras emoções, hein, né? O que você tem para falar aí pra gente sobre a alegria? Eu deixei essa parte para você, porque você entende bem do assunto. O É, que você tem para falar pra gente sobre a emoção, a alegria? a alegria, gente, é algo que eu carrego comigo, né? Então, é chover no molhado falar da alegria. Alegria é o sentimento de estar pleno. Alegria é você aceitar as coisas como elas são. Não que a gente tem que aceitar o tudo, mas a gente precisa ter uma aceitação da vida, uma aceitação daquilo que a gente tem, que vem para nós, para a gente enfrentar. Você faz um plano para a sua vida, você tem N coisas que pense, que ajeita tal, e no fim das contas, vem uma situação que não dá para a gente não deixar de dizer, é essa que nós estamos vivendo, que acabou por cortar de todos nós muitos sonhos, muitos desejos, muitas realizações, por conta que a gente está aí, solto nesse mundo sem saber o que vai acontecer. Essa que é a grande verdade. A gente não sabe o que está aí por vir e que a gente vai viver ou deixar de viver. Mas procurar, buscar viver isso com alegria, te torna um ser com mais luz, um ser mais feliz, mais alegre, que está realmente enfrentando uma dificuldade, algo que não queria estar enfrentando, queria estar realizando outras situações, outras coisas, mas que é o que tem para hoje. Então, eu sempre agi assim: o que tem para hoje eu vou destrinchar, de alguma forma, e procuro destrinchar feliz. E aí, Sim. o restante vem, né? Vai passar. Eu tenho uma certeza absoluta e uma fé muito grande de que isso tudo vai passar. E que, infelizmente, dependemos em muito de políticos, e por conta disso, a gente tem que aguardar a situação e como vai ser. Mas não E perder a esperança. A esperança, assim, que é mais uma emoção secundária, mas né? É, que vai passar, isso tudo vai chegar a um fim. A gente não sabe como, mas vai. E aí a gente recomeça. A vida, ela é boa, ela é bela, sempre há o recomeço. E é na alegria que a gente tem que se formar. É assim que sim, eu. Néia. E você falou um ponto muito importante. A alegria, ela não extingue a tristeza, né? Não, A alegria, ela não extingue os momentos de dificuldade da nossa vida. A alegria, ela pode ser, assim como as outras emoções, uma emoção passageira, mas o fato da gente reverenciar quando a gente é. está vivenciando, quando a gente está com essa emoção, é que vai dar esse contorno mais positivo à nossa vida. Então, Uhum. muitas pessoas acham que para ser alegres elas não precisam ser tristes. É claro que, como diz aquela canção, é melhor ser alegre do que triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É. Mas o Martin Seligman, né, que é o pai da psicologia positiva, ele criou um conceito que a gente vai falar isso nas próximas lives, mas só para já deixar o pessoal aqui com gostinho de quero mais, ele disse que a alegria ela depende dos nossos hábitos intencionais. Então, a alegria ela é uma emoção que pode vir, mas ela vai depender da forma como a gente está conduzindo também a nossa vida.
é o que ele chamou na teoria do bem-estar, do florescimento. Então, a gente só floresce, a gente só sente alegria em mais ocasiões na nossa vida, também partindo e conduzindo a nossa vida para esses momentos através de atitudes. E que atitudes são essas? A gente vai falar também na semana que vem sobre essa emoção, a gratidão, a esperança. A gente vai falar sobre uma autora também chamada Barbara Fredrickson, que eu já deixo aí para todo mundo como indicação. Os livros dela são maravilhosos. Ela fala sobre a teoria do ampliar e construir, e outras teorias também que fazem a gente conduzir a nossa vida. Porque eu estava até falando sobre isso hoje com um paciente, que a vida ela é uma intensa contrariedade, né? A gente contraria as nossas expectativas. Todos nós nascemos com uma carga genética para desenvolver para talvez desenvolver inúmeras doenças, né? E a gente pode contrariar essas expectativas através do fortalecimento da nossa saúde emocional. Então, é muito importante a gente reverenciar todas as nossas emoções, e principalmente as emoções positivas, porque elas vão dar um contorno mais saudável para a nossa vida. Com certeza. Então, deixa eu falar aqui algo para o Mocim, acho que é Mocim que eu estou lendo aqui, Mocim Rossim. Dizendo que ninguém fica aqui porque ela não fala conosco. Boa tarde, Mocim, me desculpa. Passou. Boa tarde. A gente está tão concentrada aqui em trazer um conteúdo, né? Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai fazer o possível para estar respondendo as questões que vocês tiverem, que trouxerem para nós. Mas fiquem aí, continue aí conosco, né, Esther? Com certeza. E então, assim, as emoções, elas são a parte integrante da nossa vida, mas principalmente as emoções positivas, elas conduzem a gente para um florescimento. E o florescimento é justamente essas sensações maiores de bem-estar. As pessoas entendiam a felicidade no passado, né, como somente um momento ou algo que tivesse que ser perseguido assim de forma muito difícil ser feliz, mas não, a felicidade justamente ela acontece na nossa vida, e principalmente a emoção da alegria, quando a gente também se disponibiliza a estar mais próximo do que traz para a gente esse bem-estar, essa vontade de estar mais próximo aos nossos valores. E para isso tudo a gente precisa antes reconhecer, né? A gente precisa... Por isso que a terapia ela é uma ferramenta importante, a gente falou isso aqui na semana passada também. Você estar de frente, às vezes, para situações adversas da vida, faz você também aprender como conduzir a sua vida de uma forma mais saudável, entender o valor das emoções que você está sentindo. É o termômetro da vida, né, Néia? Exatamente, exatamente. O Daniel entrou e falou que queria fazer uma pergunta, mas não deixou a pergunta. Muitas pessoas têm ficado muito apreensivas com o que pode acontecer com as pessoas e seus familiares durante essa pandemia. Como controlar isso? Aí já é o controle da ansiedade. Todos nós estamos passando por uma ansiedade imensa, imensa e constante, porque estamos assim, não sei se eu expresso certo, corretamente o que eu penso, que eu acho assim, é um buraco escuro, um mundo escuro que nós estamos sem controle. Nós não conseguimos ter esse controle. Essa pandemia chegou mundialmente, uma coisa que a gente nunca viveu, então está sendo muito difícil. E claro e óbvio que está sendo exalando nossas emoções, está aflorando e diversas emoções, tristeza, raiva, medo. O medo está sendo constante. E óbvio que é muito difícil trabalhar a alegria nesse momento, mas é preciso. Precisamos estar aprendendo trabalhar e expressar a alegria para poder diminuir o grau das outras emoções que estão tudo muito afloradas. Esse é o que eu penso. E você, Esther?
Perfeito, né? Você falou de uma outra emoção aí que a gente precisa comentar, né? Que é o medo. E para a gente encarar melhor essa questão da ansiedade, principalmente nesse momento de pandemia, a gente precisa acolher nossas emoções. E ao invés da gente achar que, eu tô com medo, eu tenho que esquecer isso aqui, eu tenho que fingir que não existe, é o momento justamente para a gente fazer o contrário disso. A gente olhar e parar, né, refletir. Por que que eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo medo do quê? Esse medo ele é real? Esse medo ele é fantasioso? Então, esse monólogo, esse diálogo interno, ele faz a gente entender o porquê da gente estar sentindo essa emoção. E na atual conjuntura, o medo ele está sendo uma emoção protetora, ou seja, ele está trazendo para a gente a noção de cuidado, de cuidar de si, de cuidar do outro. Então, é claro que toda intensidade ela traz prejuízos. Então, se você está sentindo muito medo, você está se afastando de todas as suas atividades, se isso está te trazendo um prejuízo de modo geral, aí, de certa forma, é o momento de você parar e procurar ajuda terapêutica ou ajuda de outro profissional, psiquiatra ou medicina alternativa, enfim. Mas agora é o momento da gente acolher as nossas emoções, né? Não tem Sim, como a gente sim. negligenciar e dizer, não, eu não estou sentindo. Todos nós estamos passando por períodos de emoções que se tornam, às vezes, desconfortáveis, sim, porque, como a Neia disse, a gente está lidando com a incerteza, né? A gente não está de férias, a gente está É, vivenciando pandemia, e com isso a gente está perdendo pessoas próximas, a gente está vendo outras pessoas também perderem. Então, quanto mais verdadeiro e assertivo nós formos com a nossa vida e com o contexto que a gente está vivendo, a gente vai entender o que as nossas emoções também estão querendo dizer para a gente. Então, o medo ele é uma emoção primária também que traz para a gente esse conceito do autocuidado, do cuidar de si, de você sair de casa e prestar atenção se você está saindo com a máscara, se você está levando o seu álcool em gel, de você traçar um caminho que não vai talvez te expor a aglomerações, né? De você pensar que você pode talvez prejudicar uma pessoa que conviva com você, que esteja num grupo de risco. Então é você entender também que essa emoção ela está cuidando de você. O sentir essa emoção é uma forma de você criar recursos no mundo externo para você cuidar de si. E a ansiedade, ela vem justamente por você não entender o fator, o que que essa emoção está querendo te dizer, né? Então, assim, de modo geral, nós estamos nos sentindo ansiosos, né? A ansiedade está fazendo parte da nossa rotina, porque como bem disse a Neia, a gente, desde o início dessa pandemia, a gente está lidando com incertezas. Então, o que a gente pode fazer é reduzir notícias, reduzir, às vezes, a frequência que a exatamente. gente está exposto a notícias negativas, notícias que não geram para a gente conforto, que tiram mais conforto do que dão conforto, né? Porque a gente precisa entender certas coisas, mas até a nossa mente também precisa descansar, né? A gente precisa entender o momento que não. Hoje eu já vi notícias e informações suficientes. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo na Indonésia. Eu tenho controle sobre o espaço que eu estou vivendo. Então, é nesse ambiente aqui, próximo ao meu redor, que eu posso intervir e eu vou fazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa noção também de até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso atuar para você limitar, para você criar esses limites que vão te ajudar a conduzir melhor, se conduzir melhor nesse momento de pandemia. E a Exatamente. última emoção, hein, Neia? A gente vai falar aqui sobre a evitação ou o nojo. O que você tem a dizer para a gente sobre essa emoção, principalmente nesse contexto de pandemia, de isolamento social? Olha, é complicado, mas deixa eu aqui responder para a Raquel Fernandes, que está dizendo que ela Raquel, está que rebelde e irritada. E aí ela está andando sem máscara. Não faça isso. Aquela máscara é horrorosa. Eu também sinto um asco. Mas nossa, tem lugares que a gente precisa estar de máscara, porque é ela que vai é, estar fazendo com que nós cuidamos do outro e também nos cuidamos.
Então, é muito importante estar de máscara. E todos os cuidados com o gel, com tudo, para evitar realmente o que a gente não quer, né? A gente pretende sair dessa ilesos, se Deus quiser. Então, para isso, tem que seguir aí alguns mandamentos. Para falar do nojo, eu, sinceramente, essa emoção, eu, eu acho ela asquerosa, mas necessária, porque se nós não tivermos esse cuidado, se nós não deixar fluir essa emoção, a gente pode se atolar em algo que a gente não quer. Então, se Sim, faz necessário essa emoção também, né? O evitar muitas coisas, né? A gente pode evitar muitas coisas para não precisar sentir o nojo, né? A gente pode evitar muitas coisas. Mas cada um de nós temos o nosso lado subjetivo, o nosso lado muito nosso, ímpar, único, e que temos que desenvolver de alguma forma todas as emoções, inclusive que se faz necessário é o nojo que é para nossa sobrevivência. Né? Então, eu pouco sei falar do nojo, porque não dei muita atenção em estudos, em pensar, em sentir o nojo. Estou sendo bem sincera. Mas eu acho e tenho certeza que ela se faz muito necessário sentir, né? Realmente se faz necessário. Por isso que faz parte daí das primárias, né? Que são adaptativas e desadaptativas no nosso ambiente. Então, a gente vai aí, são responsáveis pela nossa sobrevivência. A gente vai vivendo. o nojo é uma emoção assim que eu lembro muito daquelas comidinhas desagradáveis que a gente rejeita, né? E que às vezes até o nojo ele tá ligado às nossas capacidades sensoriais, né? Que é o olfato, o paladar. Então, assim, quando a gente às vezes até ingere alguma coisa e a gente, isso aqui tá azedo, aí vem aquela sensação, né? O nojo, realmente, assim, você tem vontade de botar para fora aquilo ali, ou até mesmo quando você sente o cheiro, isso aqui não tá bom. E aí vem mais uma emoção de autocuidado, protetiva, assim como o medo, né? Porque ele priva a gente de continuar ingerindo, ou talvez, assim, até mesmo da gente preparar algo para que possa trazer uma consequência negativa para a nossa saúde. Então, fazendo um resumão aqui de tudo que a gente falou hoje, as nossas emoções, elas são as emoções que a gente falou hoje aqui, principalmente as primárias, elas conduzem a gente para essa questão que os nossos ancestrais lá fizeram, né, a missão deles de trazer a gente na evolução até os dias de hoje, porque elas Sim, são necessárias para o nosso processo evolutivo. Se a gente não tivesse medo, a gente não ia, talvez, dar ênfase a atravessar a rua com cuidado, ou talvez ingerir um alimento, enfim. Assim como as outras emoções, como a gente o disse nojo aqui, que me faz lembrar muito é o quiabo, né? abóbora. Gente, eu odeio abóbora. Olha, Então, me outra faz coisa assim, lembrar muito, mas não que eu não goste, eu gosto. Mas as outras pessoas que estão ao meu redor, ai, não quero, ai, não gosto. Então, eu acho que me faz lembrar bem o quiabo. eu ainda não parei para analisar o meu nojo de abóbora, mas eu acho que na minha infância alguém me forçou a comer um doce de abóbora, não caiu bem, e até hoje, né, eu Eu não não gosto. consigo comer abóbora. Mas, enfim, a gente precisa, né, assim, dessas emoções. Ainda bem que eu não gosto de abóbora, porque aí eu consigo também perceber outras coisas que eu gosto. E esse é o balanço da vida, né? A gente não gostar de fazer certas coisas e também nos atentarmos para o que a gente gosta de fazer, para o que dá para a gente, o que está dentro das nossas Exatamente. possibilidades. Então, as nossas emoções são esse termômetro necessário para a manutenção da nossa vida, né? É claro que é desagradável a gente estar triste, é desagradável sentir medo, é desagradável sentir nojo, mas através deles, dessas emoções, a gente consegue conhecer também o que é agradável, o que é bom para a nossa vida e principalmente o que a gente precisa dar ênfase, né, Neia? Sim, com certeza.
As emoções são necessárias e nós temos que falar sobre elas, entender elas, saber o que nós estamos sentindo com essas emoções, o que ela nos traz, o que ela quer nos dizer. Isso é muito importante, né? E se você não souber, não nomear o porquê está sentindo tal emoção, você não consegue compreender o porquê. Muitas vezes temos que entender que o medo nos leva, o medo exagerado, exacerbado, nos leva a desenvolver o pânico. Então, nós temos que saber dosar um pouco a situação. A ansiedade generalizada, aquela coisa da interrogação, do desespero, do porquê que eu não sei o que está acontecendo, também gera o pânico. Então, essas coisas são muito boas a gente saber, se inteirar disso tudo, para desenvolver o melhor possível de nós e não desenvolver transtornos, né? Que aí se faz necessário medicação. Então, devemos, assim, realmente se inteirar bastante para poder diminuir o máximo, né, a situação de medicamentos, de situação de ficar doente, adoecidos. Sabendo trabalhar e dosar as emoções, a gente consegue dosar também a nossa saúde. A gente fica pleno. Isso é importante. Perfeito, Néia. A gente, na vida, reduz os danos, né? A gente pode reduzir e retardar muitos problemas também e até fazer com que eles não aconteçam na nossa vida a partir do autoconhecimento, dessa autopercepção. E é muito importante a gente, quanto mais a gente se aproxima do que realmente nos faz bem, quanto mais a gente se aproxima da nossa essência, dos nossos valores, eu bato sempre nessa tecla porque a vida está muito automatizada, né? A gente está vivendo através de como a gente interage com o nosso celular, com os eletrônicos de modo geral, a gente está externalizando essas relações, a gente está interagindo com o mundo e achando que ele vai dar uma resposta rápida e talvez a resposta que a gente não se dá o tempo necessário de processar. Então, é muito importante a gente estar atento a esse processo automático que a gente está conduzindo a nossa vida, né? De estar delegando sempre para os outros ou para a tecnologia corresponder a algo que é uma busca. Porque a nossa vida, eu sempre gosto muito dessa palavra, trajetória, né? Quando a gente olha para o nosso passado, a gente consegue entender muitas coisas do nosso presente. Então, todos os momentos são necessários na nossa vida. Eu até fiz um post falando sobre isso, sobre a nossa vida, enxergar a nossa vida como capítulos, né? Exatamente. Então, as emoções, elas são esse contorno dos nossos capítulos. E o autoconhecimento é uma ferramenta que vai se fazer necessária, ela é mutável, porque a gente realmente passa por fases diferentes. Eu não sou a mesma Esther criança, eu não sou a mesma Esther adolescente. É claro que o meu caráter é o mesmo, a minha personalidade também, mas muitas coisas modificaram a minha percepção da vida, né? Hoje eu gosto de tomar um bom café, mas há 10 anos atrás eu repudiava café, eu era da geração Nescau. Então, assim, hoje eu consigo perceber, eu estou falando de uma coisa simples e básica como uma refeição, mas até o fato de amar, né? Amar o outro, escolher amar, também passa por esse processo de autoconhecimento. Eu só consegui entender e valorizar, amar outra pessoa quando eu de fato me conheci. Então, até nas nossas relações, nas nossas escolhas de vida, o autoconhecimento e as emoções também trazem para a gente essa presença, a nossa presença na vida. Exatamente. Que é isso, né? A gente tem que entender que as emoções regulam o nosso estado interno e nos motiva para ações. Possibilita o ambiente ser melhor, possibilita você alcançar o que você quer, possibilita N coisas na sua vida. Então, lembrar sempre que as emoções são importantes e nos regulam. Nos regulam. Isso é muito importante pensar e acreditar. E acreditar Perfeito, Néia.
Bom, eu vou encerrar por aqui com uma frase que diz: a felicidade é a aceitação corajosa da vida. E eu acredito que eu costumo dizer isso, a gente precisa, para ser feliz, ter coragem, né? Porque muitas das vezes se a gente ficar só no estado desejante e não partir para ação, não partir para compreender de fato a vida e os acontecimentos que interferem, né? A gente realmente fica numa posição de arquibancada, a gente não se torna protagonista da nossa história. Exatamente. Então, a felicidade, o se sentir feliz é essa aceitação das circunstâncias, é a gente ver a nossa vida através de outras percepções. Então é isso, né? E a gente É. precisa viver e sentir todas as emoções e evoluir. Exatamente. E eu encerro também com a certeza de que alegria, alegria, sempre alegria é importante, mesmo com as nossas tristezas que estão aí. E eu quero Perfeito. encerrar dizendo a todos os que entraram na nossa live, que estão aqui conosco, a minha eterna gratidão. Muito obrigado, porque nós estamos aqui para fazer o melhor, dar o melhor de nós. Então, estamos aí aprendendo. Não é isso, Esther? Beleza. Um grande Então, a abraço gente a deixa a nossa todos. gratidão aqui. Agradeço a Espero ter participação. respondido. Espero ter respondido as perguntas. Se não foram todas, me perdoe. Na próxima, prometo prestar um pouquinho de atenção maior e responder. E a gente vai conseguindo estar aí falando para vocês as coisas mais importantes. Muito obrigado. Um grande Gratidão. abraço a todos. Semana que vem tem as emoções secundárias. Hoje a gente falou Isso, sobre emoções primárias, mas semana que vem a gente vai destrinchar um pouco mais sobre as emoções tudo secundário. secundárias e o quão elas são importantes na manutenção da nossa felicidade e do nosso bem-estar. Isso. Um grande Estaremos beijo, aqui abraço para no mesmo todos, horário. Neia. Muito bom estar com você, tá? Sim, para mim Fica é com... ótimo. Estou gostando Até muito. semana que vem. Até a semana que vem. Beijo, gente. Beijo em todos. Tchau. Tchau, tchau.